Boa tarde a todos. A paz de Jesus nos envolve e nos permita algumas reflexões. O Edson, durante a preleção inicial, ele falava de amor. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos ter um papo aqui sobre amor. Esse tema é um tema muito recorrente nas casas espíritas. Nas casas espíritas, não só nas casas espíritas, as religiões, na sua maioria, principalmente aquelas cristãs, as nossas co-irmãs, todas abordam o tema de amor, porque Jesus trabalhou fortemente esse tema, o tema amor. E eu gostaria hoje de comentar com vocês um pouquinho sobre um aspecto do tema amor, que tem a ver com a nossa postura. O que significa amor? Existe uma literatura não espírita, muitos de vocês já devem ter lido, O Monge Executivo, e o autor, ele cita que Jesus usava a expressão ágape quando se referia ao amor. E ágape significava comportamento e escolha. Olha que interessante, comportamento e escolha. Isso tem tudo a ver, de fato, com o Evangelho de Jesus, porque em nenhum momento no Evangelho, nenhuma passagem do Evangelho, a gente vê Jesus criticando, julgando, emanando ódio. Ao contrário, a gente observa que os comportamentos, as posturas, são sempre de tolerância, de pacificação, de orientação. Então essa dualidade, essa dupla expressão, comportamento e escolha, faz parte daquilo que Jesus mostrou para nós em toda a sua passagem aqui, ainda no plano terreno. Não foi embora, mas na sua passagem física. O que significa isso? Significa a gente pensar um pouquinho em comportamento, ou quais comportamentos nós adotamos em função de outras pessoas, dos acontecimentos da vida. Quais são as escolhas que nós fazemos quando estamos diante de algumas situações que nos contrariam, algumas situações que não são favoráveis para nós. Uma doença, uma desavença, um mal-estar causado aí na família, no âmbito familiar, na sociedade, com os vizinhos, na vida profissional, na vida íntima, no seio familiar. Qual é a nossa postura? Como nos comportamos? Quais são as escolhas que fazemos? E aí nós vamos lembrar das passagens inúmeras em que Jesus mostrava para nós a necessidade de um comportamento sempre sereno e sempre tranquilo. Não julgou ninguém. Vocês se recordam que todas as passagens de Jesus jamais julgou alguém. E sempre tolerou e trabalhou com paciência. Nós vamos lembrar aquela passagem da mulher adúltera em que Jesus vai dizer assim: vai e não peques mais. Quem te julga, né? Cadê os teus julgadores? Não estão mais? Vai embora, mas não peque mais. Reforçava ali a necessidade de uma nova postura, um novo comportamento daquela mulher. Agora, esse amor de novas posturas, novos comportamentos, ele é muito fácil da gente falar. Nós ainda não estamos à altura de Jesus para termos a serenidade, para termos a pacificação interior que Jesus tinha e transmitia para as pessoas. Nós não estamos na altura dele. Nós somos muito distantes. Mas nada nos impede de mantermos em ações de pacificação, ações de comportamentos sadios. Somos desafiados a todo instante. O mundo material nos desafia a todo momento a não praticarmos o amor. O mundo material está aí nos desafiando a todo instante, nos instigando a sermos aqueles que perseguem os outros, nos instigando o ódio, a desavença. E como nós nos comportamos perante isso? Qual é a nossa postura perante essas situações? Quando as pessoas nos agridem verbalmente, fisicamente, quando somos agredidos nesse momento de transição que nós estamos passando, muitos acontecimentos que acontecem ao nosso redor nos deixam apreensivos. Violência, coisas erradas, coisas que a gente jamais imaginava que viríamos e vamos ver na nossa vida, e a gente está vendo. Qual é a postura que nós adotamos perante essas situações? A gente liga a televisão, liga o rádio, vai na internet, abre um jornal, uma revista, onde você vê, tem lá uma mensagem de desavença, uma mensagem de crime, de alguma coisa assim. Que postura nós adotamos perante essas situações? Conseguimos, vamos desligar então a televisão, desligamos a internet, o computador,
Não mexemos mais no iPhone, no nosso telefone e smartphone, não vamos mais ouvir rádio, não vamos mais ler revista, jornal, nada disso. E aí a gente vai ficar imune a tudo isso. Pois é, Jesus também falou isso. E Jesus dizia assim: viva o seu tempo. Quando ele disse naquela passagem, daquela situação que o rapaz veio queria segui-lo: Senhor, posso segui-lo? Jesus falou assim: pode vir, então venha. Mas primeiro deixa que eu vou enterrar meu pai, depois eu volto. Aí Jesus olha para eles assim: deixe os mortos cuidar dos mortos, né? Ou seja, cada um faz o seu, vive a sua vida no seu momento e não consegue abandonar aquela vida. Nós não conseguimos deixar essas coisas passarem sem estarmos envolvidos com ela. Agora, como nos comportamos perante esses acontecimentos? Quantos de nós aqui, não precisa responder não, só pensa, quantos de nós aqui, quando vemos aí uma matéria na televisão, uma coisa na internet, uma matéria que fala sobre uma tragédia, sobre um sofrimento, sobre um crime, alguma coisa assim, quantos de nós se lembrou de fazer uma oração naquele instante, ou pelo menos emanar uma mensagem positiva, mental, para aquelas pessoas que estão envolvidas naquelas situações? Para o agressor, para aquele que foi agredido, para as famílias deles, que nem sempre a imprensa mostra. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós olhamos temos uma postura, escolhemos ser ajudantes de Jesus na transformação do planeta? Nós não fazemos isso. Ao contrário, a gente fica lá incriminando, para tomara que pegue aquele bandido, tomara que faça isso. E esquecemos que é mais um ser que está em evolução, que está ali com um monte de problemas, né? Mas é muito difícil para nós, na nossa pequenez espiritual, como ainda somos muito pequenos espiritualmente, ainda pensarmos de uma maneira mais ampla sobre o amor. Aí a gente vai lembrar de uma outra passagem de Jesus, quando Jesus é afrontado pelos fariseus. Os fariseus chegam lá para Jesus. Os fariseus, vocês lembram, não eram os povos que estavam vivendo ali no momento que Jesus viveu toda a região, e eles eram extremamente apegados à lei. Eles não tinham interpretação de lei, eram materialistas, usavam a Torá de uma maneira incisiva. Para eles aquilo era tudo, não tinha interpretação de lei, era aquilo que estava lá e acabou. Eles eram materialistas, né? E eles então, tentando desafiar Jesus, chegaram para Jesus e disseram assim, e perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento? Para ver o que Jesus falava. E Jesus foi muito claro, disse assim: olha, o primeiro mandamento da lei é amar a Deus de todo o teu coração, acima de tudo. E o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, essa expressão é tudo nessa passagem. E o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, né, é ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus disse que o segundo é igual ao primeiro, ele diz assim: não tem dois, é um só. Ama a Deus e ao próximo, acabou, ponto. Mas o que é amar ao próximo? Aí nós vamos buscar lá uma outra passagem do Evangelho, e a gente vai pegar Mateus. Quando Mateus, lá no, se alguém tiver o Novo Testamento em casa, pode olhar no Mateus 7, né? No capítulo 7. Mateus diz assim: olha, Jesus no versículo 12, Mateus diz assim, que Jesus estava pregando aquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte, e dentre muitas coisas que Jesus falou, Jesus também disse, fala assim: olha, agora eu vou explicar para vocês qual é a maior expressão do amor. A maior expressão do amor é você fazer aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Vamos juntar as duas coisas agora, nós aqui. Se Jesus disse, né, para os fariseus, que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo, é a mesma coisa, e amar ao próximo, segundo Mateus, né, ter produzido Jesus, é fazer para eles o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então a caridade é tudo. O nosso comportamento em relação ao próximo, em relação aos outros, é tudo. A caridade que fazemos em relação aos outros. E a caridade não é expressa só em bens materiais. Não é só dinheiro, bens materiais, dar alguma coisa para comer, para beber. Não é isso. Isso é caridade também. É bom e precisa, né? Mas a caridade também significa a prática do nosso comportamento. Como nos comportamos? Aquela emanação mental que fazemos quando vemos alguém necessitado. Aquela vibração, a gente fala assim na doutrina espírita, a vibração, a nossa prece,
o nosso pensamento bom, positivo, envolvendo aquela pessoa que está no momento ruim da sua vida. Quando você vai ao consultório médico, né? Alguém já envolveu o médico em vibrações de carinho, de amor, pediu para que ali estejam presentes as equipes de Bezerra e Menezes para ajudar, etc. Ou você fica lá, tomando aquele milhão de remédio, eu sei sabe, né? Mas ali estão outras pessoas precisando de ajuda, igualzinho você, né? Então você emanou mensagens positivas para essas pessoas. Esse é o comportamento que a gente deixa de fazer porque somos envolvidos na materialidade do dia a dia, nos convites egoístas que nós temos aí. E aí essa expressão de amor vai se completar na nossa vida quando nós passamos por alguma situação que muito nos afeta. Por exemplo, a perda de um ente querido. Quando um ente querido se vai, parte para outro plano, e aí as pessoas falam, agora acabou minha vida, não sei o quê. Não acabou nada, continua do mesmo jeito, né? Mas como continua, né? Os espíritos vêm aí e nos contam isso. Tem uma passagem no livro Amor e Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Aliás, o Rubens Geminazzi trabalhou muito nessa obra também. Tem uma passagem psicografada pelo Chico Xavier, o livro se chama Amor e Luz. Eu até trouxe aqui, vou ler para não deixar, não fugir do que o autor cita, né? O autor espiritual manda para ele. Na verdade é uma carta de um rapaz que ele desencarnou. E aí ele resolve escrever para a mãe dele, porque a mãe dele está aqui em sofrimento, sua mãe é jovem, né? E ele deve estar, aqui não fala, a carta não fala disso, mas deve ter sido um desencarne muito, muito doloroso, deve ter sido vítima de alguma aí, agressão externa, alguém deve ter tirado a vida dele. E aí esse rapaz manda uma mensagem, a mãe está aqui sofrendo, né? Ele mandou uma mensagem para a mãe, e vejam, eu grifei alguns trechos aqui, só para dar uma ideia para vocês do que eles falam, do que ele fala para a mãe. Diz assim: mamãe, espero que a senhora me abençoe com o grande amor de todos os dias. De fato, o amor de mãe é um amor, não dá para medir, né? Um amor que não tem tamanho. E vai adiante. Sou o primeiro a reconhecer que precisamos renovar atitudes no caminho da redenção. Ele está dizendo que ele precisa mudar a atitude dele. Ele reconheceu isso. Estou amparado, tenho as minhas necessidades atendidas. Há quem cuide de mim, que me entende, que me estende mãos fraternas. Tenho estado quase feliz, mas eu mesmo, aí na terra, não sabia que amava tanto. Depois é que descobri este manancial que andava oculto na minha alma. E o amor é o nosso tesouro. Então ele está dizendo que o amor que ele tinha dentro de si, ele não conhecia esse amor. Porque envolvido pelo dia a dia, o amor estava lá latente, estava guardadinho dentro dele, porque veio muito como espírito com ele. Só que foi envolvido em tanta materialidade que deixou. Bom, aí ele diz assim: a senhora, estarei com a senhora em todos os minutos. A senhora não teria coragem de me negar qualquer sacrifício para alívio do meu coração. Ele está reconhecendo, ele está querendo levar o conforto para a mãe, né? E vai adiante: não desanime, pois a transição da morte é mudança de cena, mas o ambiente da vida é o mesmo. Olha que interessante, o ambiente da vida é o mesmo, não mudou nada. As ligações daqueles que estão lá com os que estão aqui continuam do mesmo jeito, só não está presente ali o corpo físico, a matéria que faz a ligação não está presente. E ele fala que os inimigos existem e quem não os terá. O próprio Jesus ainda trabalhava para que os adversários de sua luz não lhe avassalem as obras divinas. E aí tem um momento, o que talvez seja o momento máximo dessa mensagem, que observe o que ele diz para a mãe dele: consolemo-nos, certos de que o Pai nunca nos negou sua bênção na infinita bondade. Até eu mesmo, nos primeiros dias, andava indeciso, ignorando como explicar a mim mesmo o porquê do desprendimento doloroso.
Sabe aquela história? A gente fica, quando desencarna um ente querido, a gente fica aqui, mas por que foi desse jeito? Por que essa dor tão grande? E ele lá pensando a mesma coisa, por que foi acontecer comigo desse jeito, tão doloroso? Mais tarde, mostraram-me um quadro expressivo. Olha, atenção nisso, hein? Mostraram-me, os amigos espirituais mostraram para ele um quadro em que eu e a senhora, depois de menosprezar o ideal sublime de um irmão, afastando-o das lutas humanas, inculpamos a outros do gesto delituoso que nos assombrava a consciência. Eles tinham cometido alguma coisa, ele e a mãe, em alguma vida anterior, em relação àquele que agora, nesta vida, havia tirado a vida dele. Há a culpa. E hoje, sem sermos culpados de sofrimentos que beneficiam, a senhora e eu temos andado com essas ideias de culpa, sem razão de ser. É que essa dor vem de mais longe, mas Deus, que é tão bom, permitiu que eu lhe trouxesse a alma carinhosa essas afirmativas de consolação. Eu estava levando para a mãe dele, contando para a mãe dele o porquê do desencarne dele. Não deu detalhes, mas mostrou para a mãe que o desencarne tinha sido provocado por eles mesmos. E aí ele termina dizendo assim, ó, isso significa débito liquidado. Olha que interessante. Isso significa débito liquidado. Aquele sofrimento estava resgatando alguma situação do passado. E o que isso leva a gente a refletir? Que é o amor se manifestando. Eles haviam feito uma escolha indevida, delituosa no passado, sofreram as agressões necessárias para o resgate e agora o débito estava liquidado. E ele vai adiante, né? Ele diz assim, ele termina a mensagem dizendo assim: nesse momento eu beijo as suas mãos com muito carinho e com muito amor. E assina aqui como William, né? Uma passagem interessante, que não fosse um esclarecimento espetacular que nos dá a respeito do sofrimento, do desencarne, que a gente às vezes deixa isso de lado, que a gente fica só criticando, né, culpando Deus, né? Por quê? Não fosse isso, seria uma mensagem comum, não, mas como as outras que são mandadas pela espiritualidade. Mas essa tem um esclarecimento interessante, o amor emanado, quando o sentimento chegou de amor perante eles, a espiritualidade resolveu mostrar para eles o porquê daquela situação que eles estavam passando. E aí vem a pergunta, né? Será que nós temos essa mesma postura quando acontecem algumas situações que nos agridem na vida, sejam de enfermidades, sejam de ordem social, de ordem profissional, de ordem familiar? Será que nós temos essa mesma postura de pensar onde está o nosso erro? Esse comportamento é um comportamento de escolha, é um comportamento de amor. Nós deveríamos pensar nisso, né? E aí as coisas se melhorariam. Mas como amar alguém que nos agride? Jesus também dizia isso, né? Não dá para você amar alguém que te agride, alguém que te ofende, de uma forma intensa, um amor intenso, um amor de envolvimento fraterno ao máximo. Não dá, né? Ainda não chegamos nesse ponto. Um dia chegaremos, mas ainda não chegamos. Mas é possível, isso muito claro, Jesus nos fala isso claramente, é possível não nutrir, né, ódio por as pessoas que nos agridem desse jeito. É desejar que elas cresçam, evoluam, superem essa situação, superem esse comportamento de maldades que tem dentro de si. Isto é comportamento de amor que a gente deixa de praticar, porque somos convidados a todo instante a não ter esse comportamento. E aí nós vamos lembrar de Jesus de novo, né? Jesus poderia e tinha motivos claros para ter o ódio dos seus próprios irmãos, porque eles não concordavam com Jesus, e ele jamais nutriu qualquer ódio pelos irmãos. Os irmãos desconfiavam deles. Alguns, o próprio Kardec nos conta isso no Evangelho, que há indícios de que até os irmãos, sugere-se, né, que até os irmãos estavam perseguindo Jesus, né?
Até eles eram perseguidores, não bastava todo o exército romano, os próprios irmãos. Kardec conta isso claramente no Evangelho, mas ele não nutriu nenhum ódio pelos irmãos. O comportamento sempre foi de envolvimento, de amparo. Tanto é que um dos irmãos, o Josué, quando desencarnou, né, Hilarião de Montenegro nos conta isso, quando ele desencarnou, Jesus sofreu ali aquela dor momentânea, mas acolheu, envolveu, amparou a mãe, a Maria, que estava tão abatida com o desencarne dos filhos. Então, na verdade, o amor na essência, como é apresentado para a gente, significa isso mesmo, o nosso comportamento perante os acontecimentos, perante as pessoas, qual é o nosso envolvimento, como vibramos por essas pessoas, principalmente aquelas que nos agridem, seja pessoalmente, seja verbalmente, fisicamente, socialmente, como nos comportamos perante essas pessoas. E a vida nos dá a cada instante possibilidades de refletir sobre isso. A vida nos oferece oportunidades de sermos diferentes. Mas nós, às vezes, em função da nossa pequenez, de novo, em função da nossa pequena estatura espiritual, ainda ficamos ligados na matéria, presos em coisas pequenas. Semana passada eu ouvi uma pessoa contando, estávamos conversando com alguns amigos, e uma pessoa contando uma passagem da sua vida para nós, em que houve ali um sofrimento profissional qualquer. E a pessoa dizia assim: olha, aquela pessoa assim, me judiou muito na minha vida profissional, me fez sofrer, eu sofri muito com aquela pessoa, fez isso, fez aquilo, poxa vida, mas você acha que pode uma coisa dessa aí? E estava, mas aí parou, disse assim, mas eu já esqueci isso. Aí o terceiro falou assim: você não esqueceu nada, você está lembrando, está aí, ó. Você não esqueceu, você falaria em outro tom se tivesse esquecido. O seu comportamento seria diferente, você não esqueceu nada, você está lembrando disso e está te afetando até hoje. E afeta mesmo, né? Vai afetando. Agora, como mudar isso? É fácil? Não, lógico que não é fácil, é fácil falar. É fácil, uma delícia falar disso, mas mudar é difícil. Para mudar isso, tem também uma regrazinha de ouro. A regra, sim, muda o seu sentimento. Muda o seu sentimento, o seu interior. Né? O seu sentimento. Cada vez que você lembrar de uma pessoa dessa, de alguém que te fez um mal, um mau gosto aí da tua vida, cada vez que você lembrar disso, põe alguma coisa boa no lugar, porque as pessoas não são só cheias de vícios e defeitos. As pessoas têm as virtudes também. Todo mundo tem alguma coisa ruim, como tem também alguma coisa boa. Né? Você quer saber, por exemplo, as coisas, onde eu tenho defeito e vício, vai conversar com a minha esposa. Quer saber das minhas virtudes, vai conversar com meus amigos. Né? Pronto. É fácil. Né? Agora, se você quiser ir adiante, você para e pensa o seguinte: você pensou alguma coisa ruim de alguém, imediatamente força, pensa alguma coisa boa. Você não conseguiu pensar nada de bom, nada. Você imagina um sol muito bonito em cima daquela pessoa, iluminando aquela pessoa. É o mínimo. Isso se chama vibração que a gente manda para as pessoas. Isso mexe nas nossas células. Isso mexe no nosso corpo vibracional mental. Você irradia uma energia para o corpo maravilhosa, que vai se transformar em energia de cura. Né, Edson? Está aqui, pode contar isso melhor que eu, com certeza, com muito mais propriedade. Mas é isso, começa daí um processo de recuperação, de regeneração celular, de mudança pessoal, de mudança comportamental, e daí começa um processo novo na sua vida. Aí você fala assim: foi aquele centro lá que foi muito bom, lá aquele centro é forte. Lá o mentor lá é bom mesmo, o cara é um espírito, olha, os caras, eu não enxergo, mas os caras que enxergam devem ser muito bom mesmo. É você que mudou, né? Você que te ajudou, te deu alguma orientação, os espíritos te intuíram para coisas boas, mas na verdade você mudou o seu sentimento lá no interior, aquilo que você não consegue contar para ninguém como é, para ninguém, só para você mesmo. Esse está no teu DNA mental. Né? Só você que sabe o seu sentimento, o que você sente por alguém, por uma situação, por uma pessoa. A hora que você conseguir mudar isso, e aí tem essa regrazinha de ouro, sempre coloca alguma coisa boa junto, você vai começando a mudar o seu comportamento. Mudou o comportamento, você vai mudar as escolhas. Aí você vai, quando você tiver uma roda de família, por exemplo, no domingo, começar a falar mal da vida de alguém, porque isso é muito comum, né? Tem coisa melhor do mundo, né? Falar mal dos outros, né? Então, quando você estiver lá na roda, você já não vai falar tão mal mais. Mas peraí, também tem coisa boa. Aí alguém vai olhar e falar assim: esse cara está mudando. Está indo lá naquele centro lá, não sei não o que está acontecendo, ele está mudando. Mas está mudando mesmo, para melhor.
está mudando o seu interior. É assim que a mudança se processa, né? É assim que a mudança vai acontecer. Então o amor, ele tem essa expressão de reconhecimento, de carinho, do trabalho em relação ao próximo. Tem uma historinha também, para fechar, que eu vou contar agora, uma historinha de uma senhora, que lá no Chico nos conta essa passagem, né? Uma senhora que era uma grande trabalhadora de uma casa espírita, trabalhava exaustivamente na casa espírita, e ela trabalhava com crianças na casa espírita, fazia festas para as crianças, Natal, né? Aquelas do dia das crianças. As casas espíritas, às vezes, algumas fazem isso, algumas têm evangelização infantil e tal. Era uma senhora dedicada a isso, e especificamente naquele ano, aquela senhora estava muito preocupada, porque ela não tinha recurso, não tinha dinheiro para comprar as coisas para as crianças, nada. Então ela começou a pedir para a avó dela, que já tinha desencarnado, né? Pediu para a avó: me ajude, minha avó, eu preciso arrumar dinheiro para comprar as coisas para as crianças, não sei o que. Precisava. A gente fica enchendo o saco dos espíritos, né? Para a gente fazer alguma coisa, né? Fica um petitório danado, né? E pede. Agradecer, a gente quase não faz, né? Quase nem os espíritos não fizeram mais do que obrigação. Não acabou, e a gente não agradece. Começou aquele petitório, pede. E um dia ela está lá na evangelização, entra a filhinha dela com um colar de pérolas. Ela olha aquele colar de pérolas e fala: meu Deus, esse colar de pérolas, quando ela achou isso? Já faz uns 30 anos que tem esse negócio guardado aqui. Eu ganhei quando era criança, estava aí, ele estava brincando com aquilo, tem um valor para ela fenomenal, mas ela não via aquilo há muito tempo. E a criança enrosca aquele colar de pérolas num pedaço de madeira, alguma coisa, as pérolas se espalham todas lá, acabou o colar de pérolas, acabou. Aí imediatamente ela vai dar uma bronca na filha, mas ela, mediunicamente, ela vê a imagem da avó, que a avó diz assim para ela: você não estava pedindo para que eu arrumasse para você recurso? Quanto tempo faz você dar esse colar guardado sem utilidade alguma, para ninguém? Chegou a hora de usar. Então, foi o recurso que ela precisava para comprar as coisas para as crianças, né? Então o amor se traduz nisso também, na ajuda que a gente recebe e que a gente oferece para as outras pessoas. E na hora que a gente se dedica ao trabalho, ao próximo, a ajuda vem sem que você perceba. Uma hora chega. É preciso estar na energia do envolvimento ao próximo. Se você tiver isso, o resto vai acontecer naturalmente. Que Jesus nos ilumine e nos permita algumas reflexões sobre o amor no nosso comportamento e nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia.